No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Bom dia, eu sou Joel Scarpa, começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo, inovação e sustentabilidade. No Brasil, aumenta a tendência dos consumidores exigirem mais responsabilidade ambiental das empresas e os novos negócios de se reinventarem e inovar pela sustentabilidade. Participo do programa Luciana Rashiba, engenheira de alimentos e professora da Fundação Getúlio Vargas, nos temas de colaboração, desempenho, inovação e sustentabilidade. Bom dia, Luciana, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, obrigada, Joel, obrigada pelo convite e a oportunidade. Onofre de Araújo, CEO do Insight, uma plataforma de conteúdo sobre consumo e sustentabilidade. Ele é membro do Conselho do Sistema B Brasil. Bom dia, Onofre. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Bom dia, Luciana. Bom dia, Joel Franklin. É um prazer estar com vocês aqui. A co-apresentação do programa é de Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai ouvir as notícias do mundo com a repórter Maíra Lopes, direto de Nova York. Muito bem, Franklin, bom dia. Bom dia, Joel, bom dia, Luciana, bom dia, Onofre, bom dia a você que está em sintonia aqui com o Brasil ODS da Rádio Brasil Atual. Qual é o seu destaque da semana, Franklin? Joel, o destaque que eu tenho aqui dar é o seguinte, né? Nós estamos vendo aí que, apesar de caminharmos, digamos, para o fim da pandemia, nós tivemos um certo repique, né? Ou seja, ela acabou subindo o número de contaminados. Então, é sempre bom lembrar que ainda é o momento de continuar usando as máscaras em certos ambientes fechados, né? Onde tiver muita aglomeração. E o álcool gel nunca faz mal para ninguém, né? Acho que já deveria ter sido usado antes, eu acho que deve continuar, mesmo depois da pandemia. Acho que a higiene é um dos, digamos, grandes fatores da saúde em todos os tempos, seja ele com pandemia, sem pandemia, né? E a pandemia acaba atingindo todo mundo, né? Jornalistas, candidatos à presidência, todo mundo. Para a quarta dose. Quem não tomou a quarta dose, complete essa dose, porque vem aí um aumento, né? Já está chegando, sim, né? Um aumento. Mesmo quem tomou a quarta dose está se contaminando. É importante, né? É mais fraco, mas acaba se contaminando também, mesmo com 4 doses. Então é bom ficar atento. Vamos lá. Mais alguma coisa, Frank? Olha, eu queria dar um destaque aí, Joel. Olha só, nós estamos caminhando para as eleições, elas estão muito próximas aí, e infelizmente a gente vê que o clima não está dos melhores, né? O nosso colega, o jornalista Lucas Neiva, do Congresso em Foco, né, um site bastante importante, né? Ele publicou uma matéria no dia 4, no sábado passado, dizendo que tem uma tática de um fórum anônimo de produzir fake news para favorecer o atual presidente da República, né, o Bolsonaro. E o que aconteceu? Ele publicou essa matéria e, em seguida, o grupo chamado Gabinete do Ódio entrou ameaçando, inclusive, de morte, né? Então, é um clima meio pesado que a gente não gostaria de ver acontecendo no país, né? Isso é bastante preocupante, né? Para nós jornalistas, né, o que a gente faz? A gente não inventa, né? Aliás, nós somos do grupo que não inventa, né? Coloca a informação que está aí, né? Combatendo quem? Quem fica criando fake news, quem fica criando essas coisas. E o grupo do fake news, como não tem nada a perder, né? Na verdade, o pessoal que joga pesado mesmo, vem ameaçar os jornalistas que fazem um trabalho sério. Nossa solidariedade ao Lucas Neiva. Mas esse clima deve piorar até outubro. Infelizmente. Mas vamos registrar nossa solidariedade ao colega Lucas Neiva, do Congresso em Foco. Segundo o levantamento da Opinião Box, a sustentabilidade é um tema importante para 82% dos brasileiros, sendo que 62% leva em consideração a postura da marca em relação ao meio ambiente no momento de decisão de compra. Muito bem. Luciana, como os empreendedores podem aproveitar esse interesse do consumidor por negócios sustentáveis e inovadores?
Acho que sempre essas mudanças, né, que a gente enxerga na sociedade ajudam a abrir oportunidades de atender uma necessidade que não estava tão latente antes, né? Então, eu lembro que nas aulas eu sempre comento com os alunos e mostro um vídeo lá de trás do CEO lá da Timberlake falando um pouco disso, né? Ele falou, se os consumidores nos apoiassem mais explicitamente do que eles querem demandar, talvez fosse mais fácil convencer um comitê executivo de um investimento para a sustentabilidade. E toda vez eu realmente coloco essa questão de que o indivíduo precisa começar pelo indivíduo. E as startups, como elas têm cada vez mais e sempre olhado para o indivíduo no centro, né, qual é a necessidade que existe no mercado, acaba abrindo novas oportunidades mesmo de oferecer serviços diferenciados ou também ajudar grandes empresas mais estabelecidas a trazer os princípios de sustentabilidade para perto dos seus negócios, né? Então, existe sim uma grande oportunidade que se abre para os empreendedores, né? Onofre, esses dados que eu apresentei a respeito dos consumidores, ele acena por uma mudança cultural? Você se vislumbra de uma maneira positiva? Positiva mas que já nós estamos iniciando uma mudança cultural no país a respeito da consciência do consumidor? Olha, Joel, tudo indica que sim, né? Eu acho que existe aí um momento da sociedade importante, né? Onde algumas evidências nos impactam, nos afetam e que questionam, em grande medida, a forma pela qual a nossa civilização se desenvolveu, com enormes ganhos, com enormes eventos, uma tecnologia de ponta, mas que trouxe também problemas muito sérios, problemas ambientais e, enfim, questões que, por exemplo, quando a gente fala no ISAC, quando a gente fala sobre resíduo, né? Hoje a gente vive um momento onde os resíduos nos afetam de uma maneira muito, muito triste, né? As poluições são as mais diversas, os impactos disso sobre a saúde humana são os mais gritantes, quer dizer. E quando a gente fala no que tem maior relevância na agenda pública hoje do ponto de vista ambiental, que são as mudanças climáticas, da mesma maneira. Então, quer queira, quer não, existe um movimento de conscientização da população nesse sentido, e o desencadeamento disso vai transcorrendo em todos os elos da cadeia produtiva, e a gente atravessa governos, a gente atravessa empresas, e com relação ao que você perguntou agora para a Luciana, da questão das startups, né, é um momento muito interessante e oportuno nesse sentido, porque a oportunidade que uma empresa tem de nascer já com uma perspectiva virtuosa em seu horizonte, é muito diferente da perspectiva de adaptação de grandes empresas já existentes, que ao longo de seu desenvolvimento determinou, em alguma medida até por ignorância, por nós não termos um nível de conhecimento de externalidades, né, de impactos dos seus produtos, das suas atividades socioambientalmente falando, a dificuldade dessas empresas se adaptar é muito maior, porque é como se você tivesse um grande navio transatlântico, para eles mudarem de curso, é algo muito difícil. Mas a emergência dessas empresas mais jovens e enfim, que já nascem adaptadas e orientadas para essa perspectiva, isso é um evento muito auspicioso, né? E que traz aí, por uma certa homeostase corporativa, ganhos muito oportunos. Em relação à pandemia, ela contribuiu muito, Luciana, para exigindo dessas startups um novo momento, serem mais criativas? Com certeza, né? Muitas startups estavam já querendo fazer algumas coisas mais remotas, né? Então, telemedicina, e aí a pandemia trouxe a oportunidade realmente deles acelerarem, né, esse modelo de negócio, mas tiveram outras que realmente enxergaram na pandemia uma oportunidade. Acho que não dá para dizer que foi uma oportunidade positiva para todo mundo, teve muita gente que teve, sim, muita dificuldade, principalmente por trabalhar em campo e aí não conseguir, né, atender aos seus clientes, mas algumas que já estavam com esse olhar, né, para
o remoto, para o digital, realmente conseguiram aproveitar essa oportunidade, né? E a impressão que dá é que o consumidor começou também a olhar para as coisas de um modo diferente. Acho que quando você fica em casa e começa a ver o quanto de lixo você realmente gera, né, principalmente se você separa o reciclável, eu acho que acabou sensibilizando mais muita gente, tenho a impressão. Despertou uma nova consciência no cidadão. Eu acho que sim, muita gente hoje, você vê falando mais naturalmente disso. Pagar por isso, acho que é uma questão ainda que não é tão clara, né? As pessoas falam, mas às vezes, muitas vezes acabam não pagando por isso. Então, na decisão da compra, não é todo mundo que acha que faz sentido, mas eu acho que a gente tem que começar por algum lugar e a sensibilização é esse lugar, eu acho, né? Eu queria te ouvir, Onofre, sobre a oportunidade, diante da tragédia da pandemia, a oportunidade que surgiu para um novo aumento, né, dessas novas empresas. Porque de certo na dor a gente aprende mais, não é? Então surgem oportunidades as mais variadas. Quer dizer, na nossa área, por exemplo, quando a gente fala de consumo sustentável, isso é muito interessante porque essa perspectiva ela atravessa, né, ela é transversal nas mais variadas indústrias. Todas essas indústrias possuem seus impactos positivos e não tão positivos na sociedade. Isso que a Luciana falou, por exemplo, de você estar em casa, você lidar mais com a questão do resíduo, e, enfim, e você mesmo sugeriu que isso pode trazer uma perspectiva de enfim, esclarecimento das coisas, eu acho que faz todo sentido. Muito embora a questão do resíduo ela seja o que mais nos agride, por ser uma evidência, mas quando você identifica o resíduo, o problema já aconteceu, né? Infelizmente, quer dizer, idealmente, o ponto seria nós enxergarmos a questão do resíduo, o problema que ele de fato determina, a oportunidade que ele representa, e isso aí é uma grande sacada. E olhando para trás da cadeia aí, do resíduo, do consumo, da logística, dos processos produtivos, da matéria-prima, tendo uma visão mais circular da coisa, né? A economia mais circular. E aí eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, porque, de fato, essa forma linear de consumir, ela determina grandes prejuízos à sociedade, ao meio ambiente, porque o desperdício é enorme nesse sentido. Então, quando eu olho, por exemplo, para essa área, que é uma das múltiplas oportunidades que daí derivam, eu acho o mercado efervescente. Talvez um grande motor para que isso pudesse, de fato, acontecer e prestigiar essa circularidade seria um nível de maturidade maior do ponto de vista de governos e privados, e iniciativa privada e governança, no sentido do que a própria Luciana observou, do consumidor estar disposto a pagar ou não. Eu acho que essa é uma questão que a sociedade encara de uma maneira meio ingênua. Por quê? Porque existem custos implícitos a esses produtos que não estão contabilizados em seus preços. Na medida em que a gente fosse capaz de identificar que custos são esses, porque se você não paga no custo do produto, você paga numa saúde pública por meio de impostos ou que o valha. Se nós fôssemos capazes de amadurecermos mais enquanto sociedade e precificarmos melhor os nossos produtos, com todos esses custos que estão implícitos, mas que não estão efetivamente no preço do produto, nossa, Joel, acho que a gente ia dar um salto muito virtuoso, cara. Iremos viver uma outra realidade. Luciana, eu quero te ouvir. A pandemia trouxe aumento das desigualdades no país. Ela trouxe também uma maior consciência a respeito da importância da responsabilidade social do cidadão? Acho que sim. Eu prefiro ser otimista e entender que sim. Acho que as pessoas, de alguma forma, se sensibilizaram das diferenças, né? Nós tivemos uma bolha de solidariedade que todo mundo, no primeiro momento, contribuiu, né? Você acha que essa bolha de solidariedade ela continua no pós-pandemia? Não do tamanho que eu gostaria, talvez. Eu acho que sim, tem pessoas que estão olhando para as coisas diferentes, mas
é um pouco aquelas, a gente chamava de voo de galinha, né? As coisas que começam muito altas e depois as pessoas parece que se acostumam e acham que é normal. Eu digo para as pessoas, morrer 100 pessoas por dia ainda é muita gente. A gente não pode achar que tudo bem. Não está tudo bem, né? E aí a gente vai para fora, né, como o Franklin falou, as máscaras, em alguns lugares eu vejo que eu sou a única a usar máscara. E você olha e fala, mas ainda tem gente morrendo, não podemos pensar nisso. Só que a solução vai além, né? A solução não é dentro de um país só. Então, essa noção, né, de que nós vivemos dentro de algo muito maior e que existe uma dependência, uma interdependência, acho que ainda não está tão arraigado na sociedade como nós gostaríamos, né? E por isso que a questão do indivíduo é tão importante. A gente fala das organizações e tal, mas as pessoas precisam se sensibilizar, né? Porque no final das contas são elas que fazem as organizações, né? Então, isso acaba sendo, por um lado, uma provocação para a gente continuar fazendo o que a gente acha que tem que fazer, por outro, ainda sabemos que tem uma bela numa jornada pela frente, né? Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a repórter Maíra Lopes, direto de Nova York. Olá, Maíra. O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola e o governo do Maranhão, no Nordeste do Brasil, assinaram um acordo de financiamento para a implementação do Projeto de Gestão Sustentável da Amazônia. Segundo o IFAD, o projeto abordará a degradação ambiental arraigada da floresta amazônica no estado brasileiro, com os maiores índices de pobreza e insegurança alimentar. O diretor do IFAD no Brasil, Klaus Heiner, afirma que no Maranhão, assim como em outras partes do Brasil, pobreza, insegurança alimentar e degradação ambiental estão profundamente interligadas. Ele explica que a iniciativa busca fornecer aos pequenos produtores e comunidades tradicionais ferramentas que permitam melhorar sua situação socioeconômica sem ter que recorrer ao esgotamento de seus recursos naturais. Para o representante do IFAD, desenvolvimento e bem-estar a longo prazo só são possíveis por meio do uso sustentável da natureza. Agricultores, familiares, povos indígenas e outras comunidades tradicionais da floresta amazônica maranhense estão entre as populações mais pobres do Brasil. Segundo dados divulgados pelo Fundo, o estado do Maranhão tem a maior proporção de pessoas vivendo na pobreza no Brasil, chegando a 53%. Outros 20% estão em extrema pobreza. Da ONU News em Nova York, Maíra Lopes. Muito bem, nós continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre empreendedorismo, inovação e sustentabilidade, com Luciana Rashiba e Onofre de Araújo. Franklin Valverde, nós temos uma enquete, temos perguntas para os convidados, temos informações. É verdade, Joel. Todas no cofre do Franklin Valverde. Então vamos lá, vamos abrir o cofre aqui, né? A primeira delas eu quero falar sobre a nossa enquete. Em cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete sobre o tema do programa, né? É enquete, não tem aquela base científica, né? Mas serve para ter uma noção de como é que as pessoas estão pensando a respeito daquele tema. No caso de hoje, empreendedorismo e inovação, sustentabilidade. E nós perguntamos aqui para as pessoas, como é que as empresas brasileiras se comportam, né, nessa questão? Elas são realmente sustentáveis ou fingem ser sustentáveis para agradar o público? E olha só o resultado, 95% acham que as empresas fingem ser sustentáveis para agradar o público. Claro, se fizer uma pesquisa e demonstrar que não são esses números, né, que realmente as empresas estão muito mais comprometidas, falta um trabalho de propaganda para divulgar essa ação, né? Porque aqui está evidente, 95% acho que o pessoal faz para inglês ver, ou no caso para brasileiro ver, né? Para brasileiro acreditar que se faz alguma coisa, né? Então, até essa questão que eu quero colocar para o Onofre e para a Luciana. As empresas brasileiras, vocês que trabalham com isso diretamente, elas realmente fazem mais, né? A gente pode dizer que está mais do que 95%, e se está mais do que 95%, por que não se trabalha, então, uma forma de chegar essa informação
até as pessoas, para elas terem a consciência que realmente as empresas fazem algo mais do que só aquela pinturinha para mostrar que está bonitinha as coisas, mas na verdade está tudo caindo aos pedaços por dentro da construção. Vamos começar pelo Onofre. Olha, Franklin, enfim, o que eu posso dizer é que talvez nós nunca estivéssemos tão próximos de ações mais efetivas do ponto de vista das empresas. De uma maneira ou de outra, quer dizer, existem movimentos na nossa sociedade que fazem com que isso aconteça, seja do ponto de vista de uma iniciativa de compliance, por exemplo, né, de adequação dessa empresa enfim, a protocolos devidamente estabelecidos, e seja também, por que não dizer, por empresas que já têm na sua estratégia, né, vamos colocar dessa maneira. A gente não pode ser muito ingênuo nessa questão, né? As empresas, elas têm fins econômicos, né? Econômicos e financeiros, quer queira, quer não, porque elas precisam construir valor para que essa riqueza possa ser compartilhada, o trabalho possa ser gerado, enfim, todas as questões que a gente sabe que determinam o modelo econômico em vigor. Existem empresas que, de fato, incorporam em sua estratégia a questão da redução quanto possível de impacto. Tem outras que têm até missões regenerativas. Mas, de fato, a gente ainda tem muito por caminhar, porque os níveis de impacto negativo ainda são muito altos, não somente ambientalmente, mas socialmente. Auspiciosamente, um conceito recente, pode-se dizer recente na nossa sociedade, que é essa questão do ESG. Tem muitas empresas que ainda não entenderam muito bem como isso funciona, tem outras que já trabalham há um bom tempo, e tem outras que lutam para se comunicar da forma que é possível, para que, enfim, a janela observe que ela faz alguma coisa bem ou não. Mas, do ponto de vista objetivo, é bom que isso surja para a gente, né? É bom que as empresas elas tenham uma diretriz de governança adequada, que elas contemplem as questões de impactos sociais dela, que elas estejam atentas às questões ambientais, porque de outra sorte não será possível. O ODS 09, por exemplo, que é algo que a gente vem trabalhar aqui nesse nosso bate-papo hoje, ele é muito oportuno e interessante porque ele é totalmente imbricado, né? Quando você fala em inovação, quando você fala em indústria, você fala em infraestrutura, você envolve oportunidades fantásticas, porque a gente sabe que a indústria é capaz de produzir, de trazer para a nossa sociedade produtos que nos alavancam potencialmente de uma forma positiva. A infraestrutura necessária para isso, com o envolvimento de governos e também das próprias empresas, é fundamentalmente necessária, e sem inovação isso não acontece. Fôssemos capazes de fato, encarnar o espírito do OCDS, que nada mais é do que trazer uma perspectiva mais justa e virtuosa para nossas empresas, para uma sociedade mais equilibrada e menos desigual, eu acho que a gente estaria bem. A questão que você bem observou é o seguinte: qual é o timing possível disso, né? A gente está meio que numa corrida contra o tempo. E para ver o nível de dificuldade, Onofre, nós temos perto de 18 milhões de empresas, só 233 estão no Sistema B. Pois é, eu faço parte do Sistema B e é algo muito interessante você poder conviver com empresários que já, no cerne da sua estratégia, isso aqui é muito bacana, quer dizer, como é que você pode olhar para um empreendimento capaz de atravessar a tua sociedade, impactá-la positivamente e basear o seu modelo de negócios nesse impacto? Isso é sensacional. Isso é formidável, quer dizer, mas como a gente conversou um pouco antes, é muito difícil para empresas que já estão no segmento há tanto tempo se adequarem numa perspectiva dessas de uma maneira muito rápida. É uma corrida contra o tempo. Para isso a gente precisa de marcos legais muito bem definidos e apoios nesse sentido. Isso é fundamental. A gente precisa preparar a nossa mão de obra para isso, reduzir as desigualdades do ponto de vista do ensino, porque a gente vai precisar de mão de obra muito capacitada nesse sentido. A gente precisa ter tecnologia para essas pessoas, seja aqui nas grandes metrópoles, seja nas áreas mais remotas. É um conjunto de esforços enormes, mas produtivos. Talvez o que a gente precisasse agora fosse um pouco mais de foco, mas
vamos lá, a gente envia os melhores esforços, né? Luciana, eu quero te ouvir. Além do foco, o que nós precisamos? Eu não comentei, eu trabalhei muito tempo na Natura, né? Trabalhei 12 anos na Natura e para mim tem uma coisa, a minha tese foi exatamente sobre o caso de como que você incorpora esses princípios de sustentabilidade no seu processo de inovação, no desenvolvimento de produtos, né? E eu acho que uma das questões é isso, o que o Onofre comentou de empresas que já estão atuando, elas precisam começar a virar, né? Virar a direção, e não é simples, mas elas precisam começar, e elas precisam começar do começo, né? Não é só a reciclagem, não é só lá na frente, como o Onofre comentou, porque aí o estrago já está feito, a gente está remediando. A gente precisa desenhar produtos com esse olhar, né? Desenhar serviços com esse olhar para que a gente tenha menos resíduos lá na frente, ou menor impacto ambiental possível e, se possível, obviamente, impacto positivo social e ambiental. Cada vez mais tem empresas trabalhando para mostrar que é possível ter um impacto positivo. Tem gente, acadêmicos, que não gostam muito disso, mas eu acho que é um esforço genuíno. E eu acho que uma das coisas importantes também é entender que tem erros, né? Porque nessas tentativas as empresas muitas vezes podem errar, sim. A Natura errou muito no começo porque não conhecia, né? E cada vez que alguém inova e faz alguma coisa diferente, a gente precisa apoiar de alguma forma e trazer o aprendizado se foi um erro, né? E eu acho que é foco, mas também entender que isso é inovação em processos, é inovação organizacional, e justamente trabalhar com startups traz também a possibilidade de você ter uma cultura diferente que também tem essa tolerância ao erro muito maior também, que eu acho que é o erro para aprendizado, não o erro como uma falha em si, né? Então, acho que isso também é muito importante a gente levar em conta. Segundo uma pesquisa do Sebrae, empreender hoje é o terceiro maior sonho do brasileiro. Cerca de 46% das pessoas desejam abrir o próprio negócio. Você já começou a responder, Luciano, mas eu quero te ouvir de novo, que é importante a gente continuar nisso. O que é preciso levar em consideração sobre sustentabilidade a abrir um novo negócio? Eu acho, primeiro, depende de qual é o negócio, né? Acho que tem negócios que nascem para serem negócios de impacto, efetivamente, negócios sociais, e tem negócios que nascem para trazer alguma tecnologia, atender alguma demanda da sociedade. A questão é que é possível fazer isso já incorporando ou se preocupando, né, com princípios importantes, como ter diversidade, respeitar também a inclusão, entender quais são os impactos, né, que esse negócio pode gerar na sociedade, no ambiente, e também entender, e acho que é cada vez mais forte também, entender o que as mudanças do mundo podem impactar esse negócio. Acho que essa é uma preocupação que todo mundo devia ter, e que muitas vezes o pessoal fala, mas eu preciso sobreviver antes. Eu falei, tudo bem, mas no seu microambiente você pode ter essa preocupação, e se no microambiente você tiver, conforme você for crescendo, você vai ter isso de uma forma mais inserida, incluída no seu DNA da empresa, né? Eu acho que é isso que é o mais importante, ter a preocupação, a consciência de que isso precisa ser endereçado desde o começo. Todo mundo fala, não é simples? Não, a gente está no mundo que é complexo, né? Então não é simples mesmo, mas está cheio de gente apoiando e querendo ajudar quem quer fazer desse jeito, né? Quem quer fazer negócios desse jeito. E eu acho que a gente tem que aproveitar justamente o ecossistema de inovação para começar esses negócios. Então, não começar um negócio sozinho e sem conversar com as pessoas, né? Realmente ir atrás de quem já tem experiência, de quem sabe, né? Quero ver agora a visão do Onofre. Onofre, o que é necessário? Joel, o empreendimento do qual eu faço parte, ele é um exemplo vivo dessa sugestão que você faz, né? Os sócios trabalhavam em ambiente corporativo, financeiro. Essa empresa ela adquiriu uma operação de internet, a qual nós trabalhamos, e aí entendemos do que era o empreendimento online propriamente dito. Em determinado momento,
de maturidade nas nossas carreiras, a gente falou, pô, será que não dá para a gente empreender? Porque essa pesquisa ela é muito interessante, porque traz isso, quer dizer, você ter a oportunidade de empreender, o empreendedor, ele se expressa para a sociedade. Você era um sonhador, você está entre 46%. Exatamente. Queria abrir o próprio negócio. O empreendedor, ele expressa o seu caráter, ele expressa a sua personalidade, ele expressa a sua arte de viver por meio do seu negócio, por que não dizer? E lá atrás a gente imaginou, seria possível nós termos um negócio que, logicamente, a natureza dele tem um desafio econômico até para valorizar o tempo desses sócios, enfim, financeiramente falando, o que o vale, mas seria possível você conceber um negócio onde o impacto que você determina na sociedade pudesse ser capaz de monetizar o seu empreendimento? E isso foi um desafio muito interessante e nós fomos buscar, pesquisar maneiras nesse sentido. E a gente teve algum sucesso até o momento, a gente já está no mercado há 10 anos, enfim, a gente tem uma relevância muito bacana no segmento e a gente atravessa a vida de diversas pessoas. Além das informações que a gente oferece sobre sustentabilidade de consumo, a gente licencia consumo para ensino médio e ensino fundamental, a gente comercializa produtos de baixo impacto socioambiental que a gente aprende por meio dos conteúdos, enfim, a gente conseguiu endereçar essa questão. A gente imagina que, logicamente, todo empreendimento tem suas dificuldades, tem seus defeitos, dificuldades, mas a gente conseguiu trazer um negócio de impacto. Agora, se você pode também pensar em outras alternativas. O Sistema B, por exemplo, é uma ferramenta formidável nesse sentido, porque você tem um assessment, você passa por um processo onde você é capaz de mapear todas as possibilidades de impacto que o teu negócio determina na tua comunidade, microsociedade, no meio ambiente, enfim, os aspectos de governança. Existem ferramentas hoje, Joel, Franklin e a Lu, então, que ela é mentora nesse sentido. Caso o empreendedor deseje, ele consegue se inserir num contexto de baixo impacto e, às vezes, até negócios, inclusive, regenerativos, Joel. Acho que é plenamente possível. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando sobre empreendedorismo, inovação e sustentabilidade com o Luciana Hashiba e o Onofre de Araújo. Frank, perguntas aos nossos convidados? Sim, tem uma questão. O Onofre estava falando sobre empreendedorismo e eu lembro que nas universidades hoje, né, esse é um tema bastante recorrente, né? Inclusive tem algumas disciplinas, né? Empreendedorismo virou uma disciplina que você ministra para todos os alunos. E eu, como professor universitário, muitas vezes eu ouvia os alunos, né, que eles tinham uma visão assim, um pouco mais crítica no momento, eles diziam o seguinte: mas peraí, professor, empreendedorismo não é para todo mundo, né? Se todo mundo vai ser empreendedor, todo mundo vai ser empresário, pequeno empresário, como é que vai ser o negócio? Como é que vai funcionar o mercado de trabalho, né? E eu tentava explicar para eles que não era bem assim essa questão, né? Mas eu não sou um especialista nessa área. Então eu gostaria que vocês, que são especialistas, a Luciana e o Onofre, falassem um pouco sobre o que significa o empreendedorismo. O empreendedorismo é para todo mundo, sim, mas não para ser um empresário, né? Muito mais na atitude. E eu gostaria de desenvolver um pouco isso, que acho que esclarece para o senso comum, de uma certa forma, que o empreendedorismo não é só para ser empresário, você pode ter uma atitude no seu dia a dia de empreendedor, né? Vamos começar pela Luciana. É legal isso, viu, que a pergunta do Frank, Luciano. Eu queria pegar uma carona, porque nessa crise da pandemia, vagas acabaram no mercado de trabalho. Então, a necessidade de empreender para sobrevivência. Então, primeiro, o conceito do empreendedorismo e essa necessidade de eu fazer alguma coisa para poder sobreviver e, né, me alimentar, que são duas coisas que me parecem distintas, né? O empreendedorismo, tem muita gente que associa já a ser dono do negócio e aí empreender, né? E, para mim, de verdade, o empreendedorismo, ele é principalmente uma atitude, né? Talvez um modelo mental, como a gente pensa as coisas e como a gente, a partir daí, age também. Não é só pensar, mas é agir, né? Acho que empreendedorismo tem essas duas questões. Então, ter atitudes empreendedoras, então, entender que você pode ser protagonista junto com outras pessoas de fazer coisas novas, né? E trazer valor para onde você estiver. E aí, justamente, você pode
por um lado, empreender na sua vida pessoal, na sua vida profissional. No final, eu falo muito para o pessoal que inovação também ela tem diferentes níveis, né? E o nível individual é justamente ter esse olhar empreendedor e estando dentro de uma organização, ser um intraempreendedor também, né? E nas universidades, eu tenho falado muito para o pessoal que eles precisam se juntar também, né? Então, tem gente que é técnica e que não entende de negócios, se junta a uma pessoa de negócios, essa junção é muito importante, né? E mesmo assim, se não for o caso, existem vários instrumentos hoje, né? Então, um pesquisador que é mais empreendedor, ele vai ter interesse em fazer com que a sua tecnologia chegue ao mercado. Então, se for protegido, é licenciar essa tecnologia, se for algo que tem um impacto muito maior de divulgação, é divulgar nos lugares certos para que isso possa chegar e gerar valor no mercado, né? Eu acho que esse é sempre o incentivo que a gente dá, né? Falar, bom, de alguma forma, o que você está fazendo pode trazer um impacto importante e gerar riqueza, mas você precisa se preocupar em levar isso. Pode justamente, e normalmente não é sozinho, mas precisa procurar os caminhos para que isso seja feito. Nas universidades, acho que a preocupação sempre é que se faça a pesquisa básica, ela é básica, mas a partir daí, que se tenha alguma intenção, e que pode mudar, pode dar errado, mas que se tenha uma intenção de para que aquela pesquisa está sendo feita para gerar riqueza, para gerar impacto, e ele não precisa ser só financeiro, né? E acho que isso muitas vezes as pessoas confundem. Então tem aquela questão de falar, mas eu vou ganhar dinheiro com isso? Eu falo, não necessariamente, mas vai gerar riqueza, e isso é o mais importante, né? Então, na verdade, o empreendedorismo também é uma atitude, é uma nova atitude diante da vida, né? Uma mudança de paradigma, né? Mesmo os movimentos sociais, né? Os movimentos sociais, né? Você pode ser empreendedor, vida, né? Cabeça de dono do que você estiver fazendo, né? E qual é a visão do Onofre? Olha, a Lu, ela foi bem nesse speech aí, ela foi bem compreensiva. Se eu pudesse marginalmente enriquecer essa questão, eu gostaria de ressaltar um ponto que ela falou, que ela mencionou, que eu acho fator-chave de sucesso para um empreendimento qualquer vicejar. Eu acho que essa questão da complementaridade é fundamental. Do ponto de vista de você, por mais jovem que você seja, ou por mais júnior, ou não, ou você já tendo uma experiência no mercado de trabalho e desejar empreender para além de uma relação capital-trabalho menos arriscada, né? Você ser capaz de identificar quais são as habilidades, as vocações que você possui. Dentro do mercado que você deseja se inserir, quais são as competências bem-vindas e essenciais, você ser capaz de identificar outros agentes, outras pessoas que complementem o seu perfil e você se relacione bem com elas também, isso aí é fundamental, né? É uma alquimia um pouco mais complexa, mas na medida em que você consegue identificar essas possibilidades, Joel, Frank, eu falo isso por experiência própria, quer dizer, quanto mais diversidade você consegue trazer para esse corpo de empreendedores, para essa sociedade, não é isso? Eu acho que o tema, se você for na etimologia, você vai ver essa sociedade, eu acho que você amplifica muito as suas condições de perspectivas de sucesso. O Joel comentou um tempo atrás, fez uma pergunta, a questão da pandemia, né? Talvez a grande sacada que a pandemia poderia nos trazer teria sido exatamente essa necessidade de você enxergar o quanto você depende do outro e o quanto você proteger o outro importa para a sua própria segurança. Eu acho que isso fractalmente, né? Mas isso que você está falando, Onofre, compete com aquele individualismo que o capitalismo sugere para as pessoas. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que essa que é a grande sacada e a grande virtude, quer dizer, você poder olhar para o outro, não objetificando o outro, mesmo ele sendo um cliente, mas você entender a necessidade que ele representa para você e vice-versa. Eu acho que isso aí, e basicamente, quando a gente fala em sustentabilidade, pessoal, que é uma palavra que eventualmente já está bem usada, né? Eu acho que o radical dessa palavra seria a questão, sem caretice, seria a questão ética, né? Ética do ponto de vista do comportamento. De que comportamentos tornam uma sociedade, uma civilização mais fluente e mais perene.
Eu acho que essa é a grande sacada. Então, se você tem um ethos, um comportamento bacana dentro do teu empreendimento, de pessoas complementares com as quais você lida bem, enxergando o outro que será seu cliente, seu fornecedor, ou que o valha, numa interdependência total, e dialogar com esses agentes dentro desse plano, que é um plano objetivo. Cara, eu acho que é como se fosse aquele esporte de inverno que tem, você sabe, aquele da pedrinha que o cara no gelo ele joga e vai varrendo, assim? O atrito se diminui, você consegue fluir mais. O Franklin, os nossos convidados estão idealizando muito aqui a respeito. Agora, o Onofre acabou de falar de ética, né, na sociedade brasileira, e é um pouco assustador, porque é isso que está faltando, né? Exatamente. Com esse produto, né, essa ausência de ética do individualismo exacerbado que nós vivemos, né? Cuidamos da nossa vida, das nossas coisas, e o resto, quer dizer, o nosso projeto coletivo de país está comprometido com uma visão distorcida, e a gente precisa mudar isso, né? É verdade, é verdade. As pessoas às vezes ficam muito preocupadas no seu dia a dia, né? E se esquecem que vivem em sociedade. Se a sociedade toda não funcionar harmonicamente, não significa que para ele vai estar bem. Né? Ele pode achar até a ilusão que tá tudo ótimo comigo, tá tudo perfeito, mas se o ambiente que você está não é dessa forma, pode ter certeza que isso vai afetar o seu dia a dia também. Né? Nós não vivemos numa bolha, né? As pessoas até querem construir as bolhas, mas a todo momento está alguém lá para furar a sua bolha e te acordar, falar, olha, a realidade é outra, comece a ficar atento que se vive em sociedade, não dá para querer pensar somente na sua pequena bolinha, não é verdade? Já passamos mais da metade do programa, esse diálogo inteligente aqui com o Onofre e com a Luciana. Aí eu vou dar um recado para você que nos acompanha. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? Siga o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo. No Instagram é @Observatório 3 Setor, no Facebook é Facebook/Observatório 3 Setor. Os nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de Como Você Sabia e Você Conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. Basta buscar por Observatório 3 em numeral setor. Anote aí, Observatório 3 em numeral setor. Muito bem, a sigla ESG, que significa Boas Práticas Ambientais, Sociais e de Governança, dentro de empresas, está na moda. Um levantamento feito pelo Google Trends mostrou que a busca pelo termo na internet triplicou nos últimos 12 meses até fevereiro de 2022 no Brasil. Isso faz com que as grandes empresas também sejam pressionadas a inovar e agir de acordo com a sustentabilidade do planeta. Vou começar de novo com você, Luciana. Como as empresas brasileiras estão se inovando nesse sentido? Porque o Onofre já tem a experiência dele, mas eu queria ouvir de uma maneira geral as empresas, como elas estão se inovando, ou não, né, nesse sentido. Acho que a minha percepção é de que as empresas no Brasil ainda carecem de boa governança em muitos casos, e aí fica difícil falar do resto, né? Assim, você precisa ter uma governança bem estabelecida para poder trabalhar de uma forma coerente dentro da empresa. E nós ainda temos muitos esforços aí para melhorar a governança, mas ainda tem uma imaturidade realmente no mercado. Então, as empresas muitas vezes elas se preocupam, olham o dono e tal, olham para esses temas que vão surgindo e vão entrando na mídia e se preocupam em saber, mas muitas vezes eles não têm a base. Existem alguns estudos, o World Economic Forum fez um estudo que mostrou que muitas vezes, em países emergentes, o que falta é realmente qualidade de gestão, até para chegar à inovação, né? Era um estudo de inovação. E eu acho que ainda essa é uma questão que nós temos. Então, as empresas em sustentabilidade, de uma forma geral, realmente olham muito mais para compliance, né, e menos realmente para agir
de uma forma direta, que obviamente é bom porque vai melhorando, então os marcos legais são muito importantes para isso, mas ainda quando a gente fala de ESG, a gente está falando de algo que tem uma evolução que nós acho que ainda estamos com a base ainda imatura, que é a governança, né? Acho que a gente ainda tem muitos problemas de governança em diversos tamanhos de empresa, inclusive, né? E mesmo as médias que deviam se preocupar com isso, até porque muitas são familiares e deveriam se preparar para um outro momento, elas acabam se encontrando em momentos muito graves de não conseguir trabalhar, sucessão. Então, quanto mais esse olhar, né, de ambiental e social, realmente é um desafio enorme. Acho que tem muita gente se preocupando, porque virou moda no final, mas existe um receio, de um modo geral, de que fala, bom, ESG é sustentabilidade. Não é a mesma coisa, né? E precisa se ter cuidado com isso, porque senão a gente vai para orientações, né, direções que podem ter um efeito realmente, por exemplo, dos seus clientes acharem que você está só falando, né, e não está fazendo mesmo. A partir da sua experiência pessoal, né, com a sua empresa, Onofre, o seu olhar para o mercado, você concorda com a Luciana? É uma realidade, que a Luciana não há o que se discordar, não é? Se a gente tentar olhar pelo lado positivo disso, é que, pelo menos hoje, existe um termo na agenda pública que pauta a questão, né? Enfim, a Luciana ela disse que já trabalhou numa grande empresa e referência nessa questão, quer dizer, nosso empreendimento também, quando começou lá atrás, a gente já olhava para essas questões relacionadas aos impactos, quer dizer, uma boa gestão, não tem como, que é onde as coisas começam, e seus impactos. E aí, de repente, surge esse negócio desse advento do ESG, né? E às vezes você participa de alguns encontros que são meio surreais, né? Mas, de fato, o que a gente precisa é que o empresário, na medida do possível, né, na medida das condições que transcendem a sua subsistência, né, suas condições de sobreviver enquanto empresa, ele possa ter um olhar mais estratégico para as questões, né? Você vê coisas que não fazem sentido. Então, por exemplo, na área do vamos colocar uma área super pujante e importante para o nosso segmento, para a nossa sociedade, enquanto país, né? A questão do agronegócio. O agronegócio ele é fundamental para a nossa economia hoje. A gente tem enormes possibilidades dentro do ODS que a gente trabalha, por exemplo, se a gente caminhar no ritmo de inovação e tecnologia e industrialização tal que a gente consiga agregar cada vez maior valor às commodities, por exemplo. Isso é sensacional, isso é fundamental, porque, enfim, a gente tem um potencial absurdo, a gente tem já uma curva de aprendizado formidável nesse setor. E tem uma parte do setor que é muito, muito, muito olhando bem lá para frente, senão talvez nós não estivéssemos onde nós estamos. Mas existem ocasiões, por exemplo, que você ainda escuta narrativas no seguinte sentido. Mas por que eu tenho que preservar uma fração do meu território de uma maneira obrigatória, se a área toda minha? Então, quer dizer, aí as coisas mais bizarras, não, porque, mas você compra uma casa de 4 quartos, você tem que, um quarto você não pode usar, e por aí vai. Então, ainda existe uma visão bem distorcida, né? E a gente olha para isso e fala, cara, a gente está falando do ponto de vista da perenidade do negócio, porque se você não tem uma área de preservação, se você compromete a mata ciliar, você não tem água. Se você não tem água, você não tem condições de que o seu negócio se mantenha, entendeu? Então, o que acontece? Isso é uma fração, algumas pessoas... Então, existe às vezes, uma visão pouco estratégica da questão. Pelo que você está falando, aí nós temos percorrer um longo caminho ainda de conscientização, né? Pois é. Franklin, a nossa conversa foi muito boa, mas eu já estou entrando no último bloco do programa, do Brasil ODS, que é um programa que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Franklin, as suas informações, eu gostaria que você sintetizasse, porque nós temos pouco menos de 10 minutos,
para a gente deixar os nossos convidados com as suas considerações finais. Eu vou rapidinho, então, já que o Onofre falou dessa questão do sujeito ter uma terra e ele fala por que eu tenho que preservar. Olha só como é que está a situação, Joel. A crise ambiental no Brasil pode atingir um ponto de não retorno. Essa é uma matéria que nós temos no site do Observatório do Terceiro Setor, né? E lá, uma matéria que foi escrita pela Yara Andrade, coloca claramente que o Brasil vem enfrentando consecutivos recordes de desmatamento, né? Períodos de muitas queimadas, além de destruição pelo garimpo. E está chegando a tal ponto, está comprometendo a biodiversidade do país e vai chegar a um ponto quase de não retorno, ou seja, vai ser difícil de recuperar essa natureza que está sendo destruída. Então, esse é um alerta importantíssimo que vem ao encontro do que o Onofre acabou colocando dessa visão um pouco distorcida, né? De achar, porque é de minha propriedade a fazenda, eu posso fazer o que bem entender, vou transformar num deserto. Não. Né? Você transformar num deserto a sua fazenda vai comprometer todas as outras fazendas em volta da sua. Tá? Exatamente. E para fazer a síntese do programa, já que nós estamos chegando ao final, Joel, eu vejo como uma grande síntese do nosso programa de hoje aqui com a Luciana e com o Onofre. Ser empreendedor não significa necessariamente ser um empresário, né? Mas ser uma pessoa que traz algo de novo para a sociedade, seja na atividade que você for realizar. Você pode ser um empreendedor numa atividade social também, numa associação de classe, numa associação de bairro, enfim, você pode ser empreendedor também do ponto de vista social. Contribuindo para o projeto de coletivo de país, né, Franklin? Exatamente. Olha, os jovens são uma grande fonte de inovação e as gerações mais novas estão cada vez mais engajadas nas pautas ambientais de sustentabilidade. Com frequência, o Observatório do Terceiro Setor divulga ações inovadoras dos jovens. Em janeiro, por exemplo, nós divulgamos a história de um menino de apenas 10 anos, morador do Rio de Janeiro, que desenvolveu um jogo online sobre sustentabilidade. Você conhece essa iniciativa, Luciana? Não conheço, eu vou procurar. É muito interessante, tá? A nossa matéria no Observatório. Basta você entrar no nosso portal, você vai ver essa matéria desse garoto lá do Rio de Janeiro. Eu gostaria agora das considerações finais dos nossos dois convidados. Claro que faltaram muitas perguntas aqui, eu teria aqui umas 10 para os nossos convidados, mas infelizmente nós temos um limite de tempo, e eu gostaria de deixar um registro, como eu queria começar com você, Onofre, um registro a respeito do tema do nosso programa, que mais importante, a gente acabou não falando aqui, ou que a gente já falou, mas você gostaria de registrar novamente, que é muito importante, né, nos dias de hoje, a respeito do empreendedorismo. Focando no tema mesmo, que é essa questão do indústria, inovação e infraestrutura, eu acho que a gente tem oportunidades enormes nesse sentido. Nosso país é um país fértil, é um país de gente boa, que sabe, que não desiste nunca, como o pessoal fala no jargão popular. As oportunidades que nós possuímos são enormes, mas, de fato, a gente precisa resgatar uma agenda importante de educação, uma agenda importante de inclusão digital em todos os níveis, porque só dessa maneira eu acredito que a gente consiga mitigar os problemas que a gente tem hoje. A gente precisa olhar para as nossas potencialidades produtivas e sofisticá-las cada vez mais. Essa questão das oportunidades que a gente tem de agregar valor às commodities, assim, uma diversificação industrial enorme a gente tem por aí, e a gente sabe que a indústria ela traz emprego de qualidade, ela traz salário melhor, e se for na vibe do ESG, se isso a gente cristalizar, a gente tem todas as condições e temos uma economia não só carbono neutra, a gente tem condições de ter uma economia carbono negativa. E quando a gente olha estrategicamente para o futuro, isso pode ser um elemento de competitividade planetária enorme, absurdamente fantástico, que pode trazer muita riqueza para a nossa sociedade. Agora, a gente precisa que a nossa governança, que a nossa gestão esteja atenta a isso, seja estratégica nesse sentido, porque
todos os requisitos eu acho que a gente tem em boa medida. É uma questão da gente dar um talento, dar um foco e parar de perder tempo com tanta confusão que a gente vive hoje em dia. É confusão demais e foco de menos, galera. É necessário novos paradigmas para a gente dar resposta ao mundo de hoje, né? Frank, fechamos mais um programa. É verdade, um belo programa, aliás, diga-se de passagem, né? Tanto a Luciana como o Onofre deram boas contribuições para o tema. Respeitando a questão de gênero no nosso programa, você finaliza, Luciana, as suas considerações finais, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado. Obrigada, Joel. Obrigada, Frank. Prazer, Onofre, também participar aqui. Eu acho que tem algumas questões que a gente abordou até que quando eu falo de sustentabilidade para os alunos, eu trago o olhar de que a ética, em algum momento, ela foi uma dimensão explícita, né, da sustentabilidade e que depois, em algum momento, se falou que ela estava espalhada em tudo, né, e sempre o receio justamente da gente perder esse olhar. E acho que esse é um ponto que a gente precisa reforçar muito, porque a partir daí as pessoas realmente começam a olhar, inclusive, para ter empatia com os outros e realmente fazer diferença, né. E eu queria, Joel, aproveitar o meu chapéu FAPESP e dizer que a FAPESP tem algumas chamadas para pessoas que querem empreender ou que querem conectar para trazer tecnologias e conhecimentos da academia que estão muito fortes, e a gente vai lançar uma chamada que justamente fala de energias renováveis, mudanças climáticas, biodiversidade, justamente de um PIP que conecta a academia com a indústria, né, com empreendedores, e eu acho que esse é um grande momento das pessoas se tornarem, eventualmente, mais empreendedoras do modo como elas optarem, mas de verdade trazer o conhecimento que a gente gera, justamente a gente tem os elementos, mas muitas vezes falta a conexão, né? E aí realmente as pessoas aproveitarem para fazer isso, então estabelecer as conexões, como o Onofre falou, para fazer diferença. E acho que é isso, muito obrigada pelo convite, foi muito legal. Foi um prazer recebê-la. Fazer a diferença é fundamental nos dias de hoje. O Brasil ODS, o programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença de Luciana Hashiba, engenheira de alimentos, professora da Fundação Getúlio Vargas, dos temas de colaboração, desempenho, inovação e sustentabilidade. Onofre Araújo, CEO da Enclate, uma plataforma de conteúdo sobre consumo, sustentabilidade e membro do Conselho do Sistema B Brasil. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.